Olha aí, Gerlane, Lula disse que vai reenviar ao Senado a indicação de Messias ao STF. O Lula está insistindo e disse que vai sim reenviar ao Senado essa indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do STF, que está em aberto desde o ano passado. O petista fez o anúncio durante uma participação em uma cerimônia sobre investimentos da Petrobras, em Sergipe, e Lula não disse quando vai encaminhar essa mensagem novamente para o Senado. O presidente contou que ficou triste quando o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias no mês passado. O nome do advogado-geral da União recebeu 42 votos contrários e 34 favoráveis, em uma derrota histórica para o governo, e o presidente disse ainda que na avaliação dele não fez sentido a rejeição à indicação de Messias pelos senadores. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde 1894. Pois é, o presidente Lula se antecipando, até de forma inesperada, no meio de um evento lá em Sergipe, aliás, um evento esvaziado, não sei se vocês viram as imagens, tinha pouquíssima gente lá assistindo o presidente Lula, gente, impressionante, né? Acho que esse pessoal esqueceu de mobilizar. Causou uma dor de cabeça, né? Vou falar também da frase que ele disse, né? O pessoal acho que esqueceu de mobilizar os aliados ali, o pessoal da MST, que eles sempre geralmente chamam, né? Não tinha ninguém no evento quase, a não ser algumas lideranças, tinha muita liderança lá, provavelmente do estado, mas pouquíssima gente para assistir Lula lá em Sergipe. E aí foi nesse mesmo evento que, além dele ter confirmado a indicação do Messias, que vai reenviar o nome de Messias, ele disse aquela frase que aí viralizou no final de semana, né? Não, inclusive me chamou muita atenção, porque eu quase que eu achava que o presidente ia chorar de tristeza. Não. Ele disse que estou muito triste, muito triste. Aspas pro presidente, ele achou muito triste. Hoje é um dia que eu estou decepcionado, né? Porque o tal do Marco Rubio, lá dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, decidiu classificar nossos terroristas, nossos criminosos como terroristas. Que nossos criminosos, presidente Lula? Eu não tenho criminoso nenhum, né? O PCC e o Comando Vermelho sendo tratados como nossos criminosos pelo presidente Lula. Enfim, a frase, claro, né, viralizou nas redes sociais, né, muita gente comentando, relembrando outras frases polêmicas do presidente Lula em relação à bandidagem desse país, que não é tratada como bandido pelo presidente Lula. Tá aí o tipo de declaração que ele dá. E diz o presidente Lula que não, os Estados Unidos não deveria ter classificado, que quem tem que combater esses nossos criminosos, segundo ele, é o próprio Brasil, como se o Brasil estivesse conseguindo combater esses criminosos, ou como se ele tivesse algum projeto para combater esses criminosos. Hein, Ciro, o que é que você achou tanto a indicação do Messias como dessa frase do presidente Lula? Danilo, aí quando falam que o petista tem bandido de estimação, o povo acha ruim, mas assim, vamos ser sinceros, né? Lula deu uma declaração muito boa com relação aos criminosos dele, né? Chega em determinado momento do discurso, ele falou que as facções elas deveriam sim ser tratadas como terroristas aqui no Brasil, porque o que elas fazem é absurdo mesmo, elas coagem muita gente, as comunidades dominam comunidades inteiras. Isso aí foi uma fala do presidente Lula durante o discurso dele. Só que ele fala tanta besteira, é tanta coisa nada a ver. Por exemplo, um dos pessoas que estavam lá no palanque era o senador Alessandro Vieira, que foi relator da CPI do crime organizado e fez uma série de apontamentos com relação às falhas do combate ao crime organizado no Brasil. Alessandro Vieira, quando foi anunciado, foi vaiado. Aí Lula foi lá e, não, peraí, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, a gente precisa do apoio de todo mundo e tal, não sei o quê. Alessandro Vieira, me desculpe, mas é um absurdo você estar lá no palanque de Lula para ouvir Lula defender, chamar de nossos criminosos, criticar a decisão do Marco Rubio, né, do governo dos Estados Unidos, na verdade, porque assim, se o governo federal quisesse realmente, como o Lula falou, colocar a facção criminosa como terrorista aqui no Brasil, não depender dos Estados Unidos não, colocar aqui no Brasil, teria, por exemplo, colocado para votar aquele projeto do senador Stilson que está dormindo desde 2023 na Câmara dos Deputados, que para ser aprovado no Senado foi uma luta, porque os líderes do governo, um deles o Jacques Wagner, toda votação que ia fazer tinha que ligar para o Palácio do Planalto, eu posso votar favorável ou não? Aí, como o desgaste começou naquela época, aí aprovou, mas mandou para a Câmara já com aviso, bota na gaveta e esquece esse projeto. Até hoje está esquecido, e aí precisou o governo dos Estados Unidos ir lá e tomar uma medida mais enérgica. É o que a gente sempre fala aqui, sabe, Danilo? Não adianta só tratar. Não adianta só ser contra a facção criminosa. Também tem que parecer que é contra. Também tem que dar declarações fortes. Também tem que agir de forma forte. E não só ficar nesse negócio do nosso criminoso. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque o oprimido, o pobre coitado, acaba indo pro crime porque é oprimido na favela, na comunidade, enfim. Esse discurso amplo do PT. Não adianta dizer, por exemplo, que o cara que roubou
arrancou o fio de copo para roubar, não pode ficar na cadeia junto com os bandidos de alto escalão, porque lá vai ser a universidade do crime. Ora, quem é que está gerindo a universidade do crime? Não é o governo? Então o governo tem que agir para que aquilo ali não seja a universidade do crime. Até porque isso não está resolvendo. Soltar o cara também não está resolvendo. Então tem que fazer alguma coisa. E aí quando se faz alguma coisa diferente, vai criticar, não tem lógica. Aí, Danilo, só assim, indo para a parte especificamente política. Escala 6x1 aprovado na Câmara, depois já vem esse atropelo das facções criminosas, ninguém mais nem fala da escala 6x1. Lula passou o final de semana apanhando tanto de Flávio Bolsonaro quanto de Sérgio Moro e de outras lideranças da oposição pelas falas infelizes com relação a esse negócio da facção criminosa classificada como terrorista. É absurdo aí o posicionamento do presidente, mas é um posicionamento que ele tem tomado muito nesse sentido, né, de tratar como coitadinhos ali, nossos criminosos e tudo mais. Isso é um presidente que já está no 3º mandato, né, concluindo quase 12 anos de gestão, gente. Qual foi o projeto que foi criado por Lula para combater as facções criminosas? Eu disse aqui outras vezes, vou repetir sempre. Se tem uma coisa que cresceu no Brasil desde que Lula assumiu lá em 2002, né, 2003, até hoje foram as facções criminosas, né, que mal dominavam ali uma parte do país, hoje dominam o país inteiro e estão fora do Brasil, inclusive lá nos Estados Unidos, que foi quem tornou eles 12 estados dos Estados Unidos têm facção criminosa. Pois é. Enfim, isso num governo que o presidente estava outro dia, teve um discurso do Palanque, uma pessoa que era a liderança do PCC foi presa depois, a mulher, né? A dama do tráfico lá teve passagens pagas pelo governo para ir se reunir com o ministro do governo Lula, né? O ministro sobe lá o morro sem muita segurança para se reunir. E aí o presidente vem com essa frase. Antes dessa frase já teve aquela outra, né? Os usuários são vítimas dos traficantes. O coitadinho tá lá roubando celular para tomar uma cervejinha. Enfim, o Brasil de hoje. Olha, só falar esse negócio de soberania, isso é um discurso frajuto, porque afinal de contas, a gente tá aqui dizendo que não, os Estados Unidos não podem classificar os criminosos do presidente Lula como facção, como grupo terrorista, mas a gente tem que lembrar que, como saiu no final de semana, nos Estados Unidos tem 12 estados dos Estados Unidos tem presença do PCC e do CV. Toda. E aí os Estados Unidos não pode agir como bem quiser com relação a esses grupos criminosos? Pode. A gente estaria interferindo na soberania norte-americana se a gente dissesse, não, você não pode falar dos nossos criminosos não, viu? Nossos criminosos. Apesar de eles estarem aí nos Estados Unidos também. Criminosos dele, né? Do presidente. Mas aí, gente,